que às vezes não tá acontecendo nada, mas você tá mal. Sabe que eu lembro que teve momentos da minha vida em que eu não tava com o meu emocional tão equilibrado e eu tava super bem. Aí do nada me vinha uma angústia, do nada vinha um medo, do nada vinha uma ansiedade. E aí eu não entendi aquilo. Até hoje, gente, às vezes eu me pego nos momentos assim, falo, nossa, tá tudo bem, mas aí me vem um medo, me vem uma sensação de ansiedade. Eu falo, opa, algo não está bem mais. E aí eu falo, Jesus, me ajuda. Jesus, eu confio em vós. Jesus, tu és o meu refúgio. Tu és a minha paz. Me mostra isso, Senhor. Me fortalece. Cuida das minhas emoções. Sara qualquer ferida que esteja aberta, que talvez nem eu esteja percebendo que está aberta. Então, trocar o riso, trocar a alegria pela tristeza é a gente ter essa transparência em relação aos nossos sentimentos. Não é sobre você, não é sobre Jesus querer que você não fique feliz. Não é sobre Deus se alegrar em você estar triste. Não, não é sobre isso, definitivamente, tá, gente? Mas é sobre transparência, é sobre você ter humildade e você reconhecer os seus sentimentos, você reconhecer as suas emoções, você reconhecer que vão ter momentos que vão ser fáceis, vão ter momentos que vão ser difíceis, mas em todos eles você se vê dependente de Deus. E é isso que Ele deseja de nós, que nós sejamos dependentes dEle. Por quê? Porque Ele quer se mostrar o Pai amoroso que Ele é. Não é para nós sermos dependentes dele, porque Deus, né? Porque às vezes as pessoas elas confundem, elas acham que Deus tem uma mentalidade humana. Então elas acham que, né, a forma como a gente pensa é como Deus pensa. Não, gente, a gente precisa primeiro ter a consciência de que a forma como Deus pensa é sobrenatural. Nós não temos nem a dimensão. Se a gente não tem a dimensão de Jesus, do amor de Jesus, que dirá, né, a gente entender realmente toda a mentalidade de Jesus, de Deus, né? A gente não sabe, a gente não conhece, faz parte inclusive desse nosso processo, né? Dessa nossa peregrinação, desse nosso aprendizado na vida, a gente realmente reconhecer que a gente não sabe, que a gente não tem certeza de nada, porque se a gente tivesse, nós seríamos teríamos razão, né, em querermos ser autossuficientes, mas nós não temos a mínima noção das coisas e a gente acredita que a gente tem. A gente quer ter o controle, a gente quer ter a rédea das coisas, mas na verdade só Deus tem, né? Ele quem conhece tudo que se passa no universo. Então, eu queria lembrar vocês disso, sabe? Que o mais importante, amores, é a gente ter essa transparência, tá? E Jesus, né, eu vejo que eu sinto isso, sabe? Que Jesus, ele se alegra quando a gente tem essa postura de humildade, quando a gente expõe pra ele mesmo assim, tá difícil, eu não quero mais dar conta, eu não quero ter que ser forte, eu assumo, tá difícil, tá doendo, tô cansada, não aguento mais essa situação, tenho medo dessa situação. Sabe essa sinceridade, gente? É esta sinceridade que vai nos levar a uma intimidade com Deus. E como eu estava dizendo, Deus, ele deseja que nós sejamos transparentes, né? Que nós sejamos dependentes também dele, para que ele se revele a nós com porções maiores, para que a gente veja o quanto ele nos vê com amor, o quanto nós somos filhos amados do Senhor, o quanto eu sou filha amada dele, o quanto você é um filho, uma filha amada dele. Não importa o que a gente faça, ele continua nos amando. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Só que a gente precisa querer ver isso, a gente precisa aceitar isso. Então, quanto mais dependente nós somos de Deus, quanto mais buscamos essa dependência no Senhor, mais nós aceitamos receber aquilo que vem dele, mais nós aceitamos receber o amor dele. E a gente acha que é o contrário normalmente, né? A gente acha que quanto mais a gente busca a dependência de Deus, mais difícil vai ser, mais sofrimento vai ser. E aí a gente coloca o evangelho, a gente coloca a vida cristã de uma forma muito pesada, gente. E não é assim, né? A vida com Jesus, ela tem sim as suas dificuldades, porque muitas vezes nós somos tão controladores que a gente não quer abrir mão do nosso jeito. Em Tiago fala muito isso também, a gente quer ter a razão, nós queremos fazer do nosso jeitinho, mas
Mas a vida com Jesus, ela é muito mais leve, gente, porque a gente tem uma segurança. A gente pode se apoiar numa certeza de que nós somos amados, de que não é impossível. Vocês têm noção, gente, como é pesado viver uma vida sem Jesus? Porque uma vida sem Jesus é você não ter onde você se apoiar, você não tem onde você se ancorar de verdade, porque tudo é muito instável. Mas quando você realmente confia em Deus, quando você sente que você tem um pai que é o criador de todas as coisas desse universo, nossa, isso nos coloca num lugar de uma fortaleza. Gente, pensem a proteção que nós temos. Nós temos anjos acampados que o Senhor dá ordens para que eles nos protejam, para que eles nos livrem. Isso é algo muito poderoso. E Jesus levou todos os fardos pesados sobre ele, para que a gente possa usufruir de um fardo mais leve, suave. Então a vida com Jesus, ela é muito mais leve, tá? É claro que a porta é estreita, mas na verdade isso diz mais respeito ao quanto a gente tem resistência e o quanto a gente quer manter o nosso jeito de pensar, o nosso ego. Ai, Cláudio, Thiago, bem-vindo! Estão falando aqui, a iluminação tá ótima para fazer a live. Vocês estão achando boa, gente, a iluminação? Que bom, e eu tô sem a ring light, hein? Que ótimo. Bom saber. Que curioso. Será que é porque eu coloquei também mais pertinho o celular? O que eu tô falando, gente, tá fazendo sentido pra vocês? Me contem aqui. Me falem se tá fazendo sentido pra vocês. E aí, então, traduzindo, né, essa parte sobre... Então, ficou clara essa parte sobre o humilhar-se, né, gente? Vocês entenderam o que isso significa, né? Na minha visão, né, sob a minha perspectiva. Que, como eu falei, eu tô ainda, né, desbravando este caminho, né? Eu tô ainda só no início dessa caminhada. Também senti isso, Cláudia, que hoje é um complemento de ontem. Muito bem, eu também senti a mesma coisa. Estão falando que tá fazendo sentido. Beleza, gente. E aí, vocês estão vendo aqui, né, que em Tiago, então mais uma vez, repetindo Tiago 4, desde o versículo 8, quando diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E aí Tiago fala: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então ele já tá falando que são, tipo assim, pecadores, já tá, né? Não precisa você ficar achando que agora porque você falhou, porque você é pecadora, porque você é culpada, porque você é a vilã da história. Então nem adianta você tentar orar, nem adianta você tentar falar com Deus, porque Ele não vai te ouvir, né? Você se sente tão mal. Às vezes a gente tá, às vezes a gente tá numa teia mental que a gente nem tem forças, a gente nem acredita que as nossas orações vão chegar ao coração de Jesus, né? A gente acha que não tem saída, a gente se vê tão mal, tão para baixo, tão preso nas nossas culpas, nos nossos ressentimentos, que a gente nem acredita que Jesus vai ouvir a nossa oração, que Jesus vai dar atenção ao nosso clamor. Só que é justamente o contrário, amores. Jesus nunca esperou de nós e não espera de nós a perfeição. Muito pelo contrário, a vinda dele foi justamente para falar: não se preocupem, só descansem em mim, busquem a mim, se acheguem a mim, porque eu resolvi tudo, todos os problemas foram resolvidos já por mim, não se preocupem quanto a isso, fiquem tranquilos. Mas o primeiro passo é: busquem a mim, deem o primeiro passo. E aqui, gente, Tiago tá falando isso. Pecadores, ele não fala assim: ô santos, né? Não, ele fala, ele sabe, né, que ele tá se colocando ali, ele tá colocando ali, né, como pessoas que estão pecando, que estão errando, são falhos, mas ele garante, né? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, gente, basta que a gente queira se aproximar de Deus, porque quando a gente dá esse primeiro passo, quando a gente tem essa intenção genuína no nosso coração, aí a coisa acontece.
Quando a gente realmente quer se aproximar de Deus, Ele se aproxima de nós. Hoje mesmo estava falando com uma seguidora também, e aí eu passei para ela o Salmo 51. Eu amo, gente, esses salmos, acho que é um dos meus favoritos, assim. E aí diz, né, que um coração quebrantado, um coração humilde, não será rejeitado por Deus. Então não importam as nossas falhas, não importa o tamanho do pecado que você, né, tá sentindo, que você tá vivendo. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, se você realmente se quebrantar na presença dele, se você se humilhar diante dele, se você parar de maquiar, de parar de falar que tá tudo bem e você olhar para dentro, você assumir as suas dores, você assumir as suas falhas, você assumir o quanto tá doendo e você apresentar essas feridas a Deus, a Jesus, Ele vai te ouvir e Ele vai te trazer novas coisas, Ele vai trazer restauração ao seu coração. Então não espere que você fique, eu preciso estar perfeita para que Deus me ouça, para que Deus esteja comigo, para que Deus se aproxime de mim. Não, muito pelo contrário. Jesus, ele andava com quem, gente? Com aqueles que eram rejeitados, com aqueles que eram excluídos. Justamente para falar que o que vale é o nosso coração e é o quanto nós estamos dispostos a sermos transformados. Porque também não adianta, né, você falar, então se Jesus ama, né, os falhos, se todos nós somos, né, pecadores e não tem problema, então eu vou errar mesmo, eu vou ser uma péssima pessoa mesmo, porque o amor de Deus é infinito por mim? Não. Isso é uma arrogância, inclusive, dessa parte. Não é assim que funciona. Nós precisamos ter esta humildade, que é a humildade de um coração arrependido, que é a vontade de fazer aquilo que é bom, aquilo que é pacífico, aquilo que é nobre, nobre em espírito. Queira compreender mais do que ser compreendido, queira perdoar mais do que ser perdoado, queira amar mais do que ser amado, porque é isso que vale, gente. Não importa o tamanho do nosso deslize, mas se a gente apresentar esse deslize a Deus e falar, Jesus, me perdoa, eu sou falha, eu caio, eu sou arrogante, eu sou... Enfim, se a gente começa a apresentar, né, essas feridas mesmo a Jesus, eu sinto que Ele nos abraça, sabe? Ele olha para o nosso coração. Olha, não, nunca li A Graça Libertadora. Ô, Gil, então melhor você sair mesmo, querido, porque aqui, né, estamos falando coisas sobre nobreza de alma, né, nobreza de pensamentos. Então, ai, gente, o que eu fiz? Nossa, eu fiz alguma coisa aqui. Gente, vocês sabiam que dá pra colocar os comentários? Agora que eu vi, os comentários ficam gigantes na tela. Gente, não sabia. Nossa, mas eu fiquei até meio cega agora. Ai, que legal. Eu vou até anotar esse livro. Graça Libertadora. Calma aí, gente. Graça Libertadora. Do Subirá. Ai, que demais. Não conhecia. Então, amores, eu acho que, né, deu para ficar bem claro para vocês a importância da gente se aproximar de Deus. Não deixe que a culpa, não deixe que a vergonha, não deixe que o medo, não deixe que a ansiedade te impeça de você se aproximar de Deus. Porque, como eu falei, às vezes a gente começa a entrar nessa mentalidade de que não vale a pena a gente orar, de que não vale a pena a gente conversar com Deus. Às vezes a gente nem sabe como fazer isso. E aí a gente, né, acaba maquiando, a gente acaba colocando para baixo do tapete. E isso não gera relacionamento com Deus. E isso mantém o pecado vivo em nós. Então a gente precisa se abrir para essa postura de humildade, a gente precisa se abrir para essa postura de interesse, né? Eu quero ter interesse em ter um relacionamento com Deus. Eu quero buscar isso a cada dia
Eu quero realmente me abrir para ouvi-lo e eu quero me abrir para falar com ele. Porque pensem só, gente, a live o tema eu falei que seria intimidade, porque tudo isso que eu tô falando vai gerar o quê? Intimidade nossa com Deus. Só que se vocês pensarem numa pessoa que você acabou de conhecer, como é que você vai